música. Ou nesta noite, Senhor, nós viemos aqui para engrandecer e exaltar o teu nome. Espírito Santo, vem e fica à vontade no nosso meio. Vem, porque nós somos casa, nós somos a tua casa. Vem fazer morada em nós, vem fazer morada no meio do teu povo, no meio da igreja, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo, aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
o Dia Internacional das Mulheres. Significa que no mundo inteiro, né, as mulheres estão sendo homenageadas. E para mim, na verdade, todos os dias deveria ser o Dia da Mulher. Amém? As mulheres deveriam ser lembradas, honradas, respeitadas, valorizadas todos os dias, os 365 ou 6 dias do ano. Amém? Porque elas merecem. Mulheres de Deus, mulheres guerreiras, mães, mulheres sábias que têm abençoado a igreja, as famílias e a sociedade. Então todo dia deveria ser o Dia da Mulher. Eu não tenho esse dia apenas como o Dia da Mulher, mas todos os dias. Embora quando nós olhamos, né, para a realidade atual, quando nós vemos os índices de violência, de discriminação, desvalorização da mulher, nós vemos que as mulheres não têm muito o que comemorar. Não tem muito o que comemorar, infelizmente. Mas eu sei que Deus tem dado graça, principalmente a essas mulheres de Deus, de seguir em frente. Amém? Então hoje se comemora, mas ontem nós tivemos um dia das mulheres aqui à noite. Uma noite das mulheres, foi uma noite muito abençoada, onde as mulheres receberam a palavra de Deus para o coração delas. Elas foram ricamente abençoadas pela palavra, tiveram um momento de comunhão maravilhoso, receberam uma lembrancinha. Então a igreja ontem foi o dia da igreja abraçar as mulheres. É claro que ontem os homens não estavam aqui, então hoje os homens no final vão fazer uma oração para as mulheres. Nós vamos fazer uma oração para as mulheres, mas a comemoração e a palavra para as mulheres, a homenagem para as mulheres já aconteceu no dia de ontem, porque a igreja não pode deixar essa data passar em branco. Amém? Quero agradecer os jovens, estavam cheios de sede aí, né, para fazer o culto após o acampamento, mas cederam um espaço sábado para essa justa reunião da rede de mulheres. E estava tudo muito bonito. Hoje ficou para nós só o painel aqui, né? Mas ontem estava muito mais bonito e gostoso. Tudo que aconteceu aqui, eu andei dando uma sondada, mesmo sendo homem. Gálatas no capítulo 1. Gálatas no capítulo 1. Gálatas no capítulo 1. Nós vamos estar lendo o versículo 1 até o versículo 5, e durante a ministração nós vamos passar por alguns outros versículos aqui. Gálatas no capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 5. Todos acharam? Então diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz de nosso Deus e nosso Pai, de nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fazer uma pergunta que o presbítero Marcinho sempre faz: quem crê que a Bíblia é a santa palavra de Deus? Amém. Quem crê que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo contém a palavra de salvação? Amém. Quem crê que nós devemos defender e pregar este Evangelho? Amém. Glória a Deus por isso. O Evangelho é o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça do
nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça é um pacote, mas o mais importante é a salvação. E nessa noite, esta é uma palavra de defesa desse verdadeiro Evangelho e uma palavra de salvação. Eu compartilhei uns 10 minutos dessa palavra com os presbíteros, compartilhei alguns trechos dessa palavra com a igreja, e hoje eu gostaria de trazer essa palavra aqui para vocês. Então preste atenção. Paulo ele escreve essa carta não a uma igreja. Nós vemos aqui no começo que ele escreve às igrejas da Galácia, porque a região da Galácia, que hoje corresponde à atual região da Turquia, era uma região muito grande com várias cidades, e Paulo, numa das suas viagens missionárias, ele havia plantado várias igrejas ali naquela região, e foi a região onde Paulo ele sofre o apedrejamento. Paulo ele quase é morto nesta região para pregar o evangelho ali, para anunciar o evangelho àquela região. Ele é quase morto, ele é apedrejado. É a região onde as igrejas mais sofreram perseguição. Mas ainda assim, por causa do grande amor contido no evangelho, aqueles irmãos viram que valia a pena perseverar. Amém? E eles perseveraram. Mas aqui, nesse momento agora, Paulo, ele recebe notícias de algumas pessoas, que algumas pessoas estão ali naquela região e eles estão tentando introduzir um outro tipo de evangelho. Na verdade, eles estavam pregando o evangelho, mas o evangelho acrescido de algumas coisas, e um evangelho onde era tirado outras coisas. E Paulo então, ele diz que ele sente, ele vê que todo o seu trabalho, todo o sofrimento dele ali naquela região, e o próprio sofrimento dos irmãos que estavam com ele ali, e o sofrimento da igreja, está prestes a ser desfeito. Paulo, ele vê que tudo aquilo que ele, todo o esforço para pregar o evangelho para aquele povo, a quase morte dele, em favor de pregar o evangelho para aquele povo, agora tudo isso está prestes a ser desfeito. Por quê? Porque algumas pessoas se introduziram no meio do povo, como Paulo diz, a fim de corromper o evangelho puro e verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é corromper? Corromper é estragar. Se você diz que uma coisa se corrompeu, você diz que uma coisa estragou. E a questão, irmãos, que eu quero que vocês entendam nesta noite, porque os tempos que nós estamos vivendo não é diferente, é que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, o evangelho do qual não se tira nada e de qual não se acrescenta nada, um evangelho acrescido de coisas, de doutrinas humanas, é o evangelho estragado. Um evangelho onde dele é tirado alguma coisa, é um evangelho estragado. E um evangelho estragado, ele não tem poder para salvar. Um evangelho estragado, ele pode produzir no ego dos homens uma sensação de grandeza. Um evangelho estragado, ele pode produzir muitos efeitos secundários na vida de uma pessoa, mas ele não tem o poder para salvar. Somente o evangelho puro, simples e verdadeiro, somente o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder para salvar, curar e
e libertar a alma do pecador. E Paulo então, ele sente a necessidade de explicar, de defender este evangelho que ele pregou. Agora, o que eu quero que vocês entendam é quem era que estava no meio do povo, quem eram essas pessoas que estavam querendo corromper o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eram demônios? Não. Era o Império Romano com a sua crueldade? Não. Quem é então que estava tentando corromper o evangelho? Sabe quem? Os próprios pregadores. Os próprios pregadores. Ah, pastor, mas pregadores de heresias, de seitas? Não, os pregadores das igrejas. Os pregadores que estavam ali nas mãos deles estava a palavra da verdade. Mas ainda assim, eles estavam com a intenção de corromper o evangelho verdadeiro, acrescentando coisas e tirando coisas. Então Paulo, ele vê que esse é o evangelho que pode então tirar aquelas pessoas da graça, pode impedir em que aquelas pessoas sejam salvas. E isso nós precisamos atentar hoje, porque o que nós estamos aqui fazendo parte de uma igreja é o primeiro passo para que você seja salvo. Você está numa igreja, você está tendo a oportunidade de ouvir o evangelho, mas isso não é o suficiente, porque se nós subirmos aqui, eu e os demais pregadores, e tirar coisas do evangelho e acrescentar coisas do evangelho, se eu começar a ter ideias minhas e começar a pregar as minhas ideias, se os presbíteros começar a pregar, a desenvolver teses e começar a pregar as teses deles, isso não vai produzir salvação, nem cura e nem libertação para a vida de vocês. E o que nós estamos vendo hoje são pregadores tentando corromper, estragar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, não há ninguém que prejudica mais a igreja de Jesus Cristo do que os pregadores. Porque os pregadores, com a palavra na mão, eles desenvolvem teses, eles interpretam mal a palavra e eles então nos fazem acreditar nisso. E o pior é que geralmente esses pregadores que criam suas próprias doutrinas, desenvolvem as suas próprias teses, eles são famosos. Eles são pregadores de grandes igrejas e eles então nos fazem a ter como verdade tudo que eles falam. E nesta noite eu gostaria de fazer um alerta a vocês. Um alerta a vocês. Porque assim como Paulo, a nossa preocupação aqui é que o evangelho que está sendo pregado a você possa produzir salvação. O evangelho que está sendo pregado aqui, o evangelho verdadeiro, o evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro passo é você estar aqui, ouvir esse evangelho, mas você precisa ter o cuidado de praticar esse evangelho. Amém, igreja? Talvez você não vai gostar muito de algumas coisas que eu vou trazer aqui nesta noite, mas eu quero que você entenda, a minha intenção aqui não é atacar ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma religião, não é falar mal de ninguém. A minha intenção aqui é defender este rebanho, esta igreja que Deus tem confiado aos meus cuidados. Então preste atenção. Apocalipse, lá em Apocalipse,
quando o anticristo vier, ele terá dois aliados, um aliado político e um aliado religioso. O aliado político é a besta, e o aliado religioso é o falso profeta. Sabe quem é? Um pregador. Mas não um pregador qualquer, um pregador de sinais e maravilhas. E a Bíblia diz que ele enganará a muitos, se possível, os próprios eleitos. Então fala assim para o seu irmão: você precisa tomar muito cuidado, porque talvez nós podemos dizer assim: pastor, eu não estou seguindo nenhum desses, mas muitas vezes existem algumas coisas que são ditas e que nós pegamos para nós aquilo como se fosse uma verdade, e isso corrompe, isso estraga o verdadeiro evangelho. Tanto que Paulo, no versículo 8 aí, você pode estar olhando aí no mesmo capítulo 1, no versículo 8, olha o que ele vai dizer, no 7 e no 8, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas estão vos confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós mesmos ou um anjo vos anuncie um evangelho diferente do que já pregamos, seja considerado maldito. Amém? Então Paulo deixa bem claro: nós não podemos ser confundidos, nós não podemos deixar corromper, nós não podemos deixar estragar, porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho que tem poder para curar você. Atenção, para salvar você. E para te libertar. Gálatas tem 149 versículos e Paulo usa 36 deles para falar da sua história, do seu testemunho. E há algo muito interessante que Paulo fala aqui. Acompanha comigo no versículo 13. Pois já ouviste como foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Então olha o que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo primeiro aos Gálatas, quando ele escreve, quando ele quer defender o evangelho, nessa preocupação dele para que as pessoas sejam salvas, ele primeiro começa dando o seu testemunho. E ele diz: olha, vocês lembram como eu era, vocês sabem como que eu agia. Eu não fazia parte desse povo, muito pelo contrário, eu persegui violentamente a igreja de Deus. Eu era uma pessoa inteligentíssima, eu era maior do que todos aqueles da minha idade, eu persegui a igreja com unhas e dentes, eu era uma pessoa extremamente importante na perseguição contra a igreja. Então vocês lembram como eu era? Paulo está dando o seu testemunho, e Paulo está querendo dizer que quem fez isso na vida dele foi o evangelho que ele pregou ali. Amém? Quantos aqui podem dar um testemunho desse? Você olha para os pregadores, para nós que subimos aqui, olha quem éramos nós, olha o que nós praticávamos, que tipo de pessoa que nós éramos, e o que foi que pôde nos transformar? O evangelho que hoje nós pregamos. Aleluia! É isso que transforma, é isso que cura, é isso que salva, é isso que liberta. O evangelho. E Paulo ele começa dando testemunho. Agora preste atenção no versículo 15. Ele fala quem ele era, a maldade que havia no coração dele, a perseguição que ele fazia. Mas olha o versículo 15: todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse
não perdi orientação de ninguém. Amém? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu era esse perseguidor, eu era esse blasfemo, eu era esse homem mau, mas Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe, primeiro, Ele se revelou a mim. Aí está o segredo, igreja. Por que nós temos na sexta-feira buscado o conhecimento de Deus? Porque nós temos estimulado vocês a conhecer a Deus, a conhecer a sua santa palavra. Não para que, porque Paulo está dizendo aqui que não só Deus foi revelado através dele, mas que primeiro Deus foi revelado nele. Amém? Jesus Cristo já foi revelado em você? Ele já foi revelado para você. Você conhece quem Ele é. Ele já se revelou em você, de forma que as suas práticas, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, as suas conversas, as suas atitudes, tudo que há em você começou a aparecer com Ele. Ele já se revelou a você. Ele foi revelado em você. É preciso que nós possamos refletir a respeito disso. Mas o que Paulo diz é extremamente importante para nós. Ele diz: quando foi que Deus fez isso com ele? Sabe quando Deus fez isso com ele? Quando Ele resolveu salvar a mim e a você. Você pode dizer assim: eu sou fruto de Paulo. Sabe por quê? Até então os apóstolos estavam pregando o Evangelho somente para os judeus. Mas agora Paulo diz que Deus o levantou para pregar para nós, os gentios, para aqueles que não eram povo de Deus. É por isso que o Evangelho chegou até nós. Nós somos frutos desse sofrimento de Paulo. Nós somos fruto de Deus ter escolhido a Paulo e ter o levantado para pregar o Evangelho aos gentios. Você se sente amado por isso, gente? Você se sente amado porque Deus, desde o ventre da sua mãe, Ele olhou para você: pastor, que isso? Eu nem pensava em existir quando Paulo viveu. Eu sei, eu também não. Mas já naquele tempo Deus pensava em mim, na minha salvação. Deus pensava em você. Ele já queria se revelar a você da mesma forma que Ele se revelou a Paulo. Louvado seja o nome dEle por isso. Eu não fiquei esquecido, você não ficou esquecido. E nós precisamos então, como eu falei, tomar cuidado. Porque Paulo diz: não aceite outro evangelho. Porque se alguém pregar outro evangelho, que seja maldito. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. E nós não podemos pregar ou aceitar um evangelho estragado. Agora, ainda hoje, pessoas estão tentando nos confundir. E quem são essas pessoas? Fala para o seu irmão: são os pregadores. Os pregadores aqui, levanta a mão. Precisamos tomar muito cuidado. Não tem mais pregador aqui não? Ninguém prega, não tem andado pregando a palavra por aí não? Todos pregadores. Por isso que não tem tido visitante. Cadê os pregadores? Começou a aparecer mais pregadores. Nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos pregar, mas temos que tomar cuidado com o que nós pregamos. Escute: a teologia da prosperidade, tão aceita e amada hoje em dia, ensina que Deus dá riquezas e sucesso a quem o ama e quem o obedece, e que problemas, sofrimento e doenças são sinal que a pessoa está em pecado, porque quem está bem com Jesus não sofre. Essa é a teologia da prosperidade. Isso é verdade, igreja? Mas por que tem sido tão bem recebido
Se eu sou de Deus, então eu preciso ser empresário. Eu tenho que ser cabeça e não cauda. A teologia da prosperidade diz que se eu estou sofrendo, se a minha família está sofrendo, é porque eu estou em pecado. A teologia da prosperidade diz que quem está bem com Cristo não sofre. Eu poderia relatar para vocês aqui centenas e centenas e centenas de versículos refutando essa ideia, colocando essa ideia por terra. Mas eu vou citar apenas um, bem conhecido de vocês, João 16:33. No mundo vocês passarão por aflições. No mundo vocês passarão por aflições. No mundo vocês passarão por aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. Louvado seja Deus. Preste atenção. Há um pregador muito famoso dos Estados Unidos chamado Greg Boyd. Diz que Deus conhece alguns aspectos do futuro, mas que outros eventos do futuro estão fora do seu conhecimento. Isso tem corrompido a mente de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil. Porque se eu sirvo a um Deus que Ele não sabe, não conhece alguma coisa do meu futuro, então eu estou perdido no meio do caos. Eu estou caminhando em busca de quê? Para que direção então? Se eu estou servindo a um Deus que Ele próprio não sabe o que vai ser de mim, então que Deus é esse que eu sirvo? Então será que eu preciso realmente me santificar? Será que eu preciso realmente servir a esse Deus, se Ele nem sequer sabe o que vai ser de mim? Ora, isso é verdade, igreja? Não. Um dos atributos de Deus é que Ele é presciente. Uma das perfeições de Deus é que Ele é presciente. Ele conhece todas as coisas antes mesmo de acontecer. Um outro atributo de Deus é que Ele é eterno. Ele era e Ele sempre será. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele é eterno. Ele sabia já que hoje, no dia 8 de março de 2020, você estaria aqui, sentado nessa cadeira, ouvindo essa palavra. Aleluia. Ele já sabia. Ele já sabe se você vai continuar firme com Ele ou se você vai desviar da presença. Ele sabe de tudo. Ele sabe que tem pessoas aqui que talvez hoje as pessoas olham para ela e consideram ela um zero à esquerda, um lixo, um pecador qualquer, mas Deus sabe que no futuro essa pessoa será um pregador da palavra poderoso. Amém. Ele já sabia. Ele já sabe de todas as coisas. Ele é presciente e Ele é eterno. Outro pregador, Creflo Dollar, um dos religiosos mais ricos do mundo, ele diz que por sermos criados à imagem de Deus, então nós somos pequenos deuses. Irmãos, isso tem massageado o ego das pessoas. Isso tem aumentado a idolatria. Pessoas que se acham deuses, pessoas que acham que são o centro de todas as coisas. Isso tem corrompido o verdadeiro evangelho. Isso é o que mais as pessoas buscam hoje: preencher a si mesmo, se sentir importantes, sentir que são o centro das atenções. Está aí o grande advento das redes sociais. Por que é tanto sucesso, por que as redes sociais pegaram tão bem? Por quê? Porque as pessoas querem se sentir o centro. Então ele diz: nós somos pequenos deuses. Não, ele deveria pregar como um pregador famoso. Olha como Paulo pregou aqui na sexta-feira. Diante de Deus, irmãos, nós não passamos de um grão de areia. A Bíblia nos chama de vermezinhos de Jacó. Isso ele deveria pregar, mas não. Ele está colocando na nossa cabeça que nós somos deuses também. Isso é mentira. Isso está estragando o verdadeiro evangelho. Porque eu poderia também citar centenas e centenas de versículos aqui
mas Deuteronômio versículo 6, no versículo 4, Deus: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Você não é Deus, eu não sou Deus, o Senhor é o único Deus, e somente Ele é merecedor de receber honra, de receber glória, de receber louvor. Somente Ele é o centro de todas as coisas. Não há outro Deus. Não há. O mormonismo diz que Deus revelou novas escrituras a Joseph Smith, e que essas escrituras superam a Bíblia. Muitos cristãos estão se convertendo ao mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo, Santo dos últimos dias. Muitos cristãos. Um dia, algum tempo atrás, eu sentado, esperando ali em Alfenas, sentado num banco na praça, uma jovem sentou do meu lado e começou a pregar para mim. Palavras muito convincentes, que parecem fazer muito sentido, mas que são palavras mentirosas, porque pegam 90% do Evangelho, pegam 80%, tiram 10%, acrescentam 10%, estragam o Evangelho, e esse Evangelho então passa a ser ineficaz em relação à salvação. Eu fiz algumas perguntas para ela e ela se atrapalhou. Ela se atrapalhou. Você precisa conhecer a Deus através das Escrituras. Precisa conhecer. Você precisa saber se defender, defender a sua fé, defender a verdade, não ser confundido, não ser enganado. Eu ouço muitas pessoas dentro das igrejas falar: eu não gosto de teologia. Ora, como assim? Diz: eu não gosto de teologia, mas eu amo a Deus. Como assim? Porque o que é teologia? Qual é a etimologia da palavra? Teos, que significa Deus, e logos, que significa estudo, conhecimento. Então logo teologia é o estudo sobre Deus, é o conhecimento sobre Deus. Como eu posso amar a Deus sem querer conhecê-lo? Joseph Smith está errado. Ele não recebeu uma nova revelação. João, no capítulo 17, no versículo 17, ele orando por nós, pelos seus discípulos, ele diz o seguinte, orando a Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Joseph Smith está errado. Ele não recebeu uma nova revelação. Eu não tenho uma nova revelação para trazer para vocês. Presbítero Marcinho, Joãozinho, Paulinho, Renato, os pregadores, nenhum de nós, nenhum profeta que se levante no meio de nós tem autoridade para dizer que recebeu uma nova revelação, porque toda revelação já está aqui contida no Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já foi revelado para nós, ele está aqui. Nada de diferente do que está aqui está para ser revelado. Qualquer pessoa que chegar em você e disser assim diz o Senhor, você tem que ver se está em acordo com o que já está escrito aqui, senão é mentira. O catolicismo romano diz que somos justificados pela fé, mas não somente pela fé, e sim também pelas obras. Ora, se a gente acreditar nisso, anula a graça de Deus nas nossas vidas. O Evangelho se estraga e nele já não há mais poder de salvação, porque Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem da
Se nós acreditarmos, estamos sendo confundidos. Testemunho de Jeová diz que Jesus não é Deus. Foi um dos profetas. E que também o inferno não existe. Isso é verdade? Se nós acreditarmos nisso, em vão é a nossa fé, igreja. Muitas pessoas têm acreditado nisso. João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo é Deus. Ele sempre foi Deus, ele sempre será Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, diz o versículo 2, e sem ele nada foi criado. Eles dizem então que não há inferno. Mateus 10, 28, uma referência só que eu estou pegando, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, antes temei aquele que pode lançar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Palavras mentirosas que nos agradam. Eu gostaria que não existisse inferno. O Adventismo diz que se não observarmos a guarda do sábado e não deixarmos de comer certos alimentos, não seremos salvos. Isso é verdade? Isso corrompe o Evangelho. Mateus 2, 27, Marcos 2, 27 e 28, Jesus está sendo questionado por curar no sábado, e ele diz o seguinte: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, pois o Filho do homem é Senhor, até mesmo do sábado. Escute isso. O reverendo Caio Fábio, quem é ele? Pastor mais famoso do Brasil na época que eu me converti. Ele estava num programa pela internet, um jovem falou com ele e perguntou: eu estou fornicando com a minha namorada, isso é pecado? E ele respondeu o seguinte: não, ninguém pode te acusar de pecado se o que você está fazendo é por amor. Se for por amor, pode continuar. Isso é verdade? Não! Romanos 13, no versículo 13, diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias, bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Vocês vão brigar comigo, porque vocês adoram esta pessoa, eu sei disso. Muitos postam pregações, mas eu estou aqui defendendo o Evangelho. David Leonardo disse o seguinte: tudo que Jesus fez aponta para você. Você é o centro do coração de Jesus. Não adianta olhar para mim assim. Não adianta ficar com raiva de mim. Isso é verdade? Tudo que Jesus fez aponta para você. Você é o centro de tudo. Está errado. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar o pecador. Isso é verdade. Mas a Bíblia diz, deixa bem claro, que ele fez isso para a glória de Deus Pai. Qual o problema, pastor? As palavras abençoadas, eu concordo com você. Uma pessoa bem carismática, eu concordo com você. Mas estraga o Evangelho.
porque são palavras apenas de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo que nos ajuda. Nós não somos o centro. O problema disso, e que eu preciso falar isso aqui, é porque isso alimenta o que nós desejamos. Isso alimenta o nosso ego. Eu sou o centro. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Eu sou a pessoa mais importante desse planeta. E nós então passamos a dar glória, a servir a nós mesmos. Isso é muito perigoso. Se não fosse, eu não abriria minha boca para dizer isso aqui. Há muitas outras coisas que ele tem dito que não bate com o Evangelho. Não vou entrar em mérito de outras coisas, como por exemplo, esses dias no Maracanã ele abraçou Neymar e depois postou que Neymar era príncipe. Não vou entrar nesse mérito, porque isso nada tem a ver com o Evangelho. Se acreditar que o Neymar é príncipe, o problema é seu. Mas o Evangelho precisa ser defendido. Ele diz que quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Como assim? Como assim? Deus então tem ponto fraco? Tudo que Ele fez aponta para você? Não! Romanos 11:36 foi citado aqui no momento do louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória para todos sempre. Amém. Porque Deus salvou você, por ele e para ele, e a ele sejam dada a glória para todo sempre. Você é o ponto fraco de Deus? Não, porque Deus não tem ponto fraco. Um dos atributos de Deus, uma das perfeições de Deus, é que Deus é autossuficiente. Ele é suficiente para Ele mesmo. Ele não tem fraqueza. Eu tenho, você tem, Deus não tem. Não tem. Um pregador, e eu vou terminar por aqui em relação a isso e vou dizer o importante que Paulo fala aqui. Um pregador adepto dessas ideologias modernas disse que se Deus é amor, Ele não pode rejeitar as pessoas por conta das opções delas. Eu posso ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa, que se Deus é amor, Ele não pode me rejeitar. Sim, Deus não rejeita ninguém, mas Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Duplo ânimo. Eu não posso ter duas almas. Uma alma que é a Deus e outra alma que é o pecado. Não! Purificai as mãos, limpai as mãos, pecadores, e purificai o coração. Se a gente for para 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que neles há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Paulo, no versículo 6, ele fala como que ele estava. Estou chocado.
Paulo fala para os Gálatas: eu estou chocado. Chocado com o quê? Que vocês estejam tão depressa desviando daquele que vos chamou pela sua graça de Cristo para seguir um outro evangelho. Paulo diz: eu estou chocado, eu estive ali, eu sofri, eu fui apedrejado, vocês próprios sofreram, vocês enfrentaram perseguição. Como, pois, agora vocês estão acreditando nessas coisas? Como que vocês estão desviando tão depressa? Paulo também ele vai dizer com qual motivação ele pregava. Olha o versículo 10: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo fala com qual motivação ele pregava. Não estou aqui pregando para agradar homens, não estou aqui, a minha motivação não é que vocês gostem de mim, que eu seja agradável para vocês, porque se eu fizer isso, eu vou estar indo contra, eu vou estar desagradando o próprio Cristo que me chamou, eu vou estar sendo infiel, e eu não posso fazer isso. A motivação de eu pregar o Evangelho é para agradar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo, no versículo 4, e eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou terminar aqui, ele faz um resumo do que é o Evangelho. Presta atenção aqui, igreja. O que está contido no versículo 4 aqui é o resumo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os estudiosos acreditam que se perdesse toda a Bíblia, mas salvasse o capítulo 1 de Gálatas, seria o suficiente para a pessoa ser salva. Versículo 4 vai dizer assim: que se entregou, quem entregou? Jesus Cristo, pelos nossos pecados. Por quê? A fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E aí no 5 ele completa: a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que é o resumo do Evangelho? Aqui fala qual é o problema. Qual é o problema que o homem tem? O pecado. Qual é o nosso problema? São os nossos pecados. Irmãos, se tem uma coisa que nos iguala, é o nosso pecado. Nós podemos ser diferentes em estudo, em classe social, podemos ser diferentes em diversos aspectos, mas o pecado nos iguala, porque Romanos 6,23 diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Só há uma maneira de se achegar novamente a Deus: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não se engane, você não é a pessoa mais importante do universo, embora Deus te ame, Deus te valoriza ao ponto de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por você. Eu sou pecador. Deus não olhou para mim e me achou importante para que pudesse me salvar. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não que Deus olhou para mim e disse: olha como ele é bonito, olha como ele é importante, olha como ele é inteligente, olha como ele é isso ou aquilo. Não, Deus olhou para mim e viu um pecador, mas ainda assim resolveu me salvar. Por quê? Me amou. Fala para o seu irmão: você é um pecador. O teu problema é o pecado. O teu problema é o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu e você devemos morrer. Sim ou não? Não, sabe por que nós não precisamos morrer? Porque esse versículo não aponta, não diz apenas o problema, tem a solução. Qual é a solução? Cristo Jesus
se entregou por nós. Ah, dá um aplauso a Ele. Aqui está o problema. Deus apontou para mim e me viu como pecador. Olhou para você e te apontou como pecador. Mas Ele não ficou apontando para você, não. Ele trouxe a solução. Não se engane. Você que tem estado com o seu nariz empinado, achando que é o centro de tudo, que não precisa de nada, que não precisa de ninguém. Você é um pecador e você depende do sacrifício, da graça de Jesus Cristo. Você precisa. Sabe, irmãos, há pessoas, sabe o que essa teologia de hoje, da prosperidade, tem colocado na cabeça das pessoas? Preste atenção aqui, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eu sei que eu tenho tentado criar o hábito de pregar pouco, para não cansar você e para você reter mais. Mas preste atenção, só mais um pouquinho. Eu já vou terminar. Sabe o que está sendo inculcado na nossa mente ultimamente? Que você está com um problema, uma situação difícil na sua vida, e você vai até Deus, porque você está com um problema no casamento, você está com um problema financeiro, você está com um problema com o filho, mas depois que aquele problema é resolvido, agora eu não preciso mais de Deus. Agora eu já prosperei. Agora está tudo bem, eu estou com saúde, meu casamento está indo bem, eu não preciso mais desse Deus. E aí começa a ser infiel. Mas eu quero que você preste atenção. Você pode estar se sentindo a pessoa mais feliz do mundo, mais poderosa do mundo. Talvez você esteja vivendo a sua melhor fase. Ainda assim, você é totalmente dependente da misericórdia e da graça. Aleluia. Se não for isso, você é cego, pobre, cego, miserável e nu. Traz a solução. Crio. Qual é o problema? Você pode falar? Qual é o problema? Qual é a solução? Jesus Cristo se entregou por mim. Agora, por quê? Com qual objetivo? Aí é que entra, e que vocês precisam entender o que eu disse, que nós não somos o centro. Não somos o centro. Tem o problema, é o pecado. Tem a solução, Cristo se entregou. E com qual objetivo? Paulo fala aqui, nos resgatar desse sistema mundial, nos resgatar desse mundo perverso. Sabe o que está dizendo aqui? O objetivo do Evangelho, igreja, é você deixar de ser quem você era. O objetivo do Evangelho é que eu deixe de pensar como eu pensava. O objetivo do Evangelho é que eu seja resgatado deste sistema. E eu gosto dessa tradução, porque ela se aproxima mais do original. E porque algumas traduções dizem mundo, nos resgatar deste mundo. Está certo também, mas quando fala mundo, parece que fica amplo. Nós podemos pensar numa zona geográfica, nós podemos pensar que o mundo é a hora que a gente sai daqui. Não, está falando de um sistema que impera, de uma maneira de pensar que impera, de uma maneira de agir que tem imperado, de uma maneira de acreditar que tem imperado. Ele morreu na cruz para nos resgatar desse perverso e atual sistema. Esse é o objetivo. Não é porque eu era o centro. Quer mais uma prova? O porquê de nos resgatar então? Por quê? Por que nós não ficamos lá no pecado? Por que Deus não nos deixou perecer? Por que Deus nos mandou logo para o inferno? Por que Deus não desistiu do homem já que teve esse problema? Por que Ele quis nos resgatar? Porque eu era bom? Porque eu era importante? Porque eu era o centro das atenções? Não. Ele nos resolveu nos resgatar para a glória do nosso Deus e Pai.
se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele seja a glória, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. O Evangelho que salva. Amém? Preste atenção, gente. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mas não porque eu sou maravilhoso. Eu amo a Deus porque Ele é maravilhoso. Eu quero conhecer a cada dia mais esse Deus. Mas não é porque eu sou bom. Eu quero conhecer Ele mais porque Ele é bom. Eu quero cada vez mais me santificar, mas não apenas para que as pessoas olhem para mim e me vejam como santo, mas eu quero me santificar e preciso, porque Ele é santo. Sabe qual é a maravilha do céu? E esse evangelho que está sendo pregado verdadeiro para te levar para o céu, não é que lá você vai andar em ruas de ouro. Não é que lá vai ter muros de cristais. Sabe qual é a maravilha do céu? Sabe por quê? Porque até mesmo andar em ruas de ouro pode se tornar chato. O céu, ele é maravilhoso não porque lá não vai ter mais choro. Não é só por isso. Não é porque lá não vai ter mais morte nem injustiça. O céu só é céu. E o céu só é maravilhoso porque a presença perfeita de Deus está lá. Deus está lá. E este evangelho da salvação, ele deve ser pregado, deve ser revelado às pessoas, para que nós e o maior número de pessoas que nós tivermos alcance possa desfrutar do céu, da eterna presença do nosso Deus e Pai, como o presbítero Marcinho pregou aqui no domingo. Deus é o nosso Pai. O céu é maravilhoso, sim, por tudo isso que eu falei aqui, porque lá tem ruas de ouro, muros cristais, não vai ter mais velhice, não vai ter mais doença, nem morte, nem cabelo branco, nem ruga. Mas não é exatamente por isso que isso é maravilhoso. Deus vai estar lá. E nós participaremos juntamente com Ele de uma grande e eterna celebração. Fique de pé agora. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui e terminar essa palavra não com uma oração, mas com um louvor ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O nosso Deus, a quem nós temos servido. Ouça a igreja, o Senhor, nosso Deus, é Deus, o único Deus. Louvemos o nome dele. Oh, aleluia, Senhor. Nós exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Pai. Somente o Senhor é digno.
Toda reverência seja dada a Ti. Toda honra seja dada a Ti, Senhor. Não a nós, mas a Teu nome damos glória. Nós reverenciamos a Tua presença santa. Nós glorificamos o Teu nome. Obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu. Não porque nós éramos bons, nós éramos pecadores, mas ainda assim o Senhor olhou para nós. O Senhor nos valorizou ao ponto de enviar o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Isso é graça, Senhor, um favor que nós não merecemos, Deus. Não nos deixe pensar diferente. Deus, eu sei que há pessoas aqui que talvez há um conflito na cabeça delas agora, mas não nos deixe ser confundidos, Senhor. Não nos deixe ser confundidos. Nós somos salvos pela Tua graça, um favor que nós não merecemos. Não nos deixa pensar que merecemos, porque anulamos a Tua graça. Vamos estragar o Teu Evangelho e não poderemos ser salvos. O Senhor deu importância para nós, Pai, mas se acharmos que somos o centro, que somos deuses, nós vamos anular a Tua graça, porque vamos achar que somos merecedores e nós não somos, Deus. Que a Tua verdade esteja nos nossos corações. Que o verdadeiro Evangelho da graça de Jesus Cristo possa nos encher de amor e de fervor para servir ao Senhor e honrar e glorificar o Teu santo nome. Dê um aplauso ao Senhor.